Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui, que estão acompanhando essa live e todos aqueles que vão nos acompanhar, tá bom? Boa noite aí a todos que nos acompanham, boa noite ao Eric aí principalmente, que sempre nos acompanha. Obrigado pela presença. Vamos lá, olha só. Primeiro eu queria avisar que estou fazendo live todos os dias. Meu nome é Rodolfo Braga. Estou fazendo live todos os dias da história da filosofia. Se você procurar aí no meu perfil no Instagram, você vai ver que eu estou varrendo a história da filosofia. O que eu estou fazendo? O que nós estamos fazendo aqui? Estou fazendo o que há, vamos dizer assim, eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Quem acompanhar as lives aqui, ao final lá do curso, que eu não sei quando vai ser ainda, vai ter uma boa noção do que é a história da filosofia. Assim, vai ter uma boa visão de mundo, vai poder enfrentar os manuais, vai poder ler as obras de filosofia em geral, tá bom? Tendo uma boa noção. Claro, como eu já falei aqui várias vezes, eu estou fazendo um curso, por exemplo, sei lá, quando eu falei sobre Platão assim, no nível especialista? Não falei no nível especialista. Estou falando de Aristóteles agora nesse momento, estou falando no nível especialista ali? Também não. Eu estou fazendo um panorama bem geral, modéstia à parte, um bom panorama. Mas é um panorama mais geral de fato, tá bom? Vocês vejam, só para vocês terem uma ideia, essa já é a segunda semana que estamos terminando hoje aqui, só falando de Aristóteles. Então, e não chegamos nem na metade ainda do Aristóteles, para vocês terem uma ideia. Talvez eu chegue na metade na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, né? Dia 18 de junho de 2021. Então, vejam, hoje é a 10ª aula sobre Aristóteles, 10º encontro sobre Aristóteles. Na verdade, 9º, porque quarta-feira eu falei, foi uma live com a Larissa Nóbrega no perfil dela, onde nós falamos sobre a ética aristotélica, por um acaso. Então, eu vou pegar essa live e vou colocá-la lá na frente. Então, de fato, foram 10 encontros, porque no dia que for o equivalente à live da ética aristotélica, eu vou colocar essa live lá e vou fazer uma live extra nesse mesmo dia do assunto do dia, naturalmente. Tá bom, pessoal? Ou o assunto seguinte, para a gente não ficar sem a live direitinha dessa semana aí, nesse caso. Tá? Então, assim, foram 10, hoje é a 10ª live aí sobre Aristóteles. Então, vejam que a gente está indo bem passo a passo ali, bem devagar, comentando as coisas. E repito, isso daqui é uma introdução ao que há de mais essencial no Aristóteles, tá bom? Então é só acompanhar lá desde o início. Começamos falando o que é filosofia, né, em geral, depois entramos nos pré-socráticos, falando das características de alguns pré-socráticos ali. Acompanha lá que eu tenho certeza que vocês vão gostar disso, tá bom? Então olha só. Vamos começar aqui só dando um rápido aviso. Visita o nosso site lá, o www.academiaareté.com.br. Repito, www.academiaareté.com.br, porque na semana que vem já vão começar os nossos clubes de debate e oratória, né? Em princípio vão ser 3 turmas, tá? Já fechadas já. Quem quiser se matricular aí para outras turmas, o site vai estar aberto, tá bom? Eu entraria, vale muito a pena. O Clube de Debate e Oratória vai ser uma iniciativa muito legal que vai orientar as pessoas a falarem em público. Tem Clube de Debate e Oratória desde criança até a fase adulta. Vai ter um de adultos, né? O que é muito legal. Já tá formado também. Vale muito a pena você procurar, tá bom? Então é isso. Lembrando também, assina lá o nosso canal, se inscreve lá no canal do YouTube, tá? Academia Areté, tá? O canal da Academia Areté. Essas lives são lá e tem outros materiais lá também, tá, pessoal? Tem entrevistas e tal, tem uma entrevista com o físico Igor Jaconi, com o músico, compositor, maestro, né? Antônio Gastão. Também tem uma entrevista lá longa, inclusive, com ele, uma entrevista de 3 horas e meia, mas está muito maneira a entrevista sobre a história da filosofia, da história da música, desculpa, eu não perderia. Eu mesmo já assisti algumas vezes depois novo, está muito legal, cara, a entrevista. Eu mesmo fiz a entrevista, eu participei e está muito legal. O Gastão é uma pessoa excelente. Então, é isso então, os recados estão dados.
não tem mais o que falar aqui, então vamos para o nosso assunto do dia, que ainda é Aristóteles, como eu falei. Na live de hoje cedo, eu fiz uma live hoje 6 horas da manhã, agora são 00:01 já de sábado, dia 19, né? Eu fiz uma live 6h21 da manhã hoje, porque ontem eu não consegui, mas vamos lá. O que eu falei hoje? Eu fiz uma introdução ao que é a substância Aristóteles. Não vou ficar repetindo porque eu já falei mais cedo, mas eu queria partir de um ponto ali específico que vale a pena a gente mencionar. O que é substância? Nós vimos que a substância, né, definição de substância, nós partimos não da noção de usia, né, especificamente usia, né, da usia, partimos da noção de hipóstasis, em grego, que é aquilo que está por baixo. Ora, aquilo que está por baixo é aquilo que segura algo. Então a substância é aquilo que sustenta o ser da coisa, o ser de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui um carregador de celular, né? Tá na minha mão, um carregador aqui, um carro dos mais antigos de iPhone, né? É um carregador, mas é um carregador. Ou seja, o que essa coisa é? Carregador de celular. E aí veja só, por que eu estou falando isso aqui especificamente? A pergunta é, o que sustenta o ser daquela coisa ali? Você sabe que não é o plástico apenas, não é o plástico. Porque se fosse plástico por plástico, essa coisa que está na minha frente aqui, por exemplo, que é um outro computador, também é feito de plástico, né? Então percebam, não pode ser a matéria apenas que define o que uma coisa é. E aí Aristóteles vai se perguntar então, mas o que é substância afinal? O que é substância assim, em sentido mais geral? Ora, Aristóteles no seu método, como nós falamos hoje cedo, na live anterior, se você for procurar no perfil do Instagram, na live anterior a essa daqui, que eu estou fazendo agora, Aristóteles vai usar o método histórico dele. O que é esse método histórico do Aristóteles? É ele analisar o que disseram antes dele sobre um determinado assunto. Então você tem lá, por exemplo, antes dele, ele vai trazer para a mesa de discussão o que os filósofos anteriores disseram. Por exemplo, o que os naturalistas disseram. Quem são os naturalistas? Lembrando que a palavra natureza em grego é physis. E physis é natureza, então são aqueles que investigaram a physis. Quem são esses? Volta lá atrás nas primeiras lives que eu andei fazendo sobre a história da filosofia, nas primeiras aulas, você vai ver que physis é a natureza, é o mundo físico investigado pelos pré-socráticos. Então, quem investiga a physis são os pré-socráticos. Então, Aristóteles, especificamente, está falando, os naturalistas são esses aí. Então, nesse método histórico dele, ele traz para a mesa de discussão tudo aquilo que disseram antes dele. Tá? No caso, os naturalistas. O que eles disseram? O que era a substância para os naturalistas? Ora, para os naturalistas, a substância é a matéria. Vejam, qual é o elemento primordial de todas as coisas para Tales? Do que tudo é feito para Tales? Senão a matéria e especificamente a água. Pega, por exemplo, o que disse Anaxímenes, senão o ar. Anaximandro disse que é um indeterminado, mas é um elemento material ainda. O que disse, por exemplo, Heráclito, o fogo, que é a matéria. O que disse Empédocles, nós vimos os 4 elementos, terra, fogo, ar e água. Então vejam, são elementos materiais. Aristóteles está dizendo que os pré-socráticos falaram, olha, eles encontraram algo, para eles, o que a realidade é matéria. No caso de Tales, a água, Anaxímenes, o ar, Heráclito, fogo, Empédocles, terra, fogo, ar e água. Tá entendendo isso aí? Então vejam, nesse caso aqui especificamente, o Aristóteles está falando o seguinte, olha, a substância para eles é a matéria. Só que mais à frente, quando nós começamos o período chamado aqui período socrático, surge Platão, que foi mestre de Aristóteles. E o Platão vai fazer a chamada segunda navegação, como nós vimos. O que é a segunda navegação? É você olhar para algo além do mundo físico, o mundo metafísico. Então vejam, para o Aristóteles, na verdade, o Aristóteles vai dizer que para Platão a substância seria essa forma, essa essência eterna e imutável. E aí nós temos uma coisa que é muito interessante que nós temos que analisar do Aristóteles, que ele vai levar em consideração um terceiro aspecto, os homens comuns. Se você parar para pensar o seguinte, bom, o que são as coisas que estão ao seu redor? Por exemplo, aqui eu tenho um carregador de celular. Aqui eu tenho, por exemplo, um livro de contos
de contos de fada, vamos dizer assim, o fabuloso livro azul, né? Aqui tem conto dos irmãos Grimm, das fábulas de Esopo, os contos de Andersen. Então o que, que é isso? Um livro. Mas esse livro aqui, ele é o quê? O que, que ele é? O que, que é substância? Substância é o quê? Substância é o que a coisa é. E aí eu falo para você o seguinte, né? A pergunta é, o que essa coisa é? Ela é matéria e forma ao mesmo tempo. Tem esse livro, tem outro livro aqui também, por exemplo, sei lá, de teatro grego, né? Aqui eu tenho um livro aqui que, sei lá, tem aqui, ó, Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e as Nuvens. Um outro livro aqui bom, isso é literatura, na verdade, né? Esses dois que eu acabei de mostrar aqui. Ah, eu tenho a minha aluna Marina, né? Que é uma gênia da filosofia, na verdade. Obrigado, Marina. Exatamente isso. Muito obrigado pela sua participação, inclusive, Marina. Então, o que é isso? Matéria e forma. A coisa que é matéria e forma ao mesmo tempo. É sínulo. É sínolo. Sínolo. E, Marina, aqui na live, obviamente, eu posso polemizar um pouco mais. Você vai ver que no final da live eu vou polemizar. E caso os alunos tenham dúvida aí, podem mandar as dúvidas para mim para esclarecer. Porque hoje, aqui como a live, o espaço é meu aqui em geral, como o espaço é meu, eu falo o que eu bem entendo. Em sala de aula eu tenho que tomar muito cuidado às vezes para não ficar ruim para a escola, né? Porque aí eu sou um profissional da escola e tal. Mas como aqui é um espaço meu, eu polemizo mesmo, aí não tem problema. Mas onde eu queria chegar com essa questão aqui? Vamos lá então. A Marina já conhece esse assunto, mas eu vou falar algumas coisas que eu não falo normalmente nos cursos, em colégios e tal, hoje aqui, tá bom? Que é o seguinte, vou avançar aqui. Então vamos lá. O que é substância? Marina já sacou. Ou pode ser a matéria, como disseram os naturalistas, ou seja, os pré-socráticos, a forma, como disse Platão, ou o símbolo, como dizem os homens comuns, porque as pessoas comuns, quando olham, por exemplo, as coisas que estão ao nosso redor, vão falar que é aquilo que está ali diretamente, que é matéria e forma. Vejam, o sujeito não está nem falando da matéria e nem falando da forma propriamente dita quando ele olha para essa coisa aqui. Ele está falando, ó, isso aqui é matéria e forma. E aí, veja, Aristóteles vai perguntar o seguinte, quem tem razão? Quem tem razão? Os naturalistas, ou seja, os pré-socráticos, Platão ou os homens comuns? Ele vai falar que todos têm razão e nenhum deles tem. Isso é muito engraçado. Mas veja, pessoal, é porque a gente tem a tendência, hoje principalmente, de buscar uma resposta definitiva e falar assim, ó, essa aqui é a resposta cabal e não se discute mais esse assunto. Isso é falso. Porque às vezes, dependendo do aspecto que você olha as coisas, e mais lá na frente nós vamos falar sobre o princípio de não contradição, na live da semana que vem, nós vamos falar sobre o princípio de não contradição. E aí lá com o princípio de não contradição, você vai entender, presta atenção aí, você vai entender que vai ficar muito claro para você que lá na frente, lá na semana que vem provavelmente, eu vou falar isso, ou na outra semana, não tá muito organizado ainda aqui assim não, mas o que você vai entender? Vai entender que quando você olha a coisa por um aspecto, ela pode ser diferente de uma outra, né? Vai ficar bem claro lá daqui a algumas lives aí. Mas onde eu quero chegar aqui para falar com vocês? Onde eu quero chegar? Então a pergunta é, o que é substância? É a matéria pura? É a forma, que seria a essência pura? Ou a essência platônica, né, que seria uma essência no mundo das ideias? Ou o sínulo, que é a matéria e forma ao mesmo tempo? Lembrando, o que é sínulo? A palavra sinolon, em grego, né, ela normalmente é traduzida por composto em algumas obras. Toma cuidado você que vai ler isso aí daqui a um tempo, em alguns livros, é o composto. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, pô, Adolfo, vi o composto, só entendi quando eu assisti sua aula. Um dia ele assistiu uma aula minha, né, num colégio, num colégio público até, ele só entendi quando eu assisti aquela aula sua, que era o composto. É o sínulo. O que é o sínulo? É tudo que é feito de matéria e forma. Por exemplo, como eu falei, olha só, isso aqui tem uma forma, mas é feito de matéria ao mesmo tempo. Então isso é sínulo. Por exemplo, esse livro que eu mostrei aqui para vocês, ele é sínulo também. Ele é sínulo, ele é matéria e forma. Por exemplo, eu tenho outro livro aqui também, são livros que minha esposa dá aula com eles, né? Eu tenho aqui um Catecismo Ilustrado, muito bonito esse livro, inclusive, muito bonito. Vejam, ele é sínulo, ele é matéria e forma, todas essas coisas, ou seja, ela tem uma forma, mas é de matéria, e é matéria e forma ao mesmo tempo. Então o sínulo é isso, é matéria e forma ao mesmo tempo. Agora, e a matéria pura, sem forma? E a forma pura, sem matéria?
A pergunta é, essas coisas elas são? Essas coisas elas existem? Presta atenção na pergunta que eu estou fazendo. Que o sino ele é, olha só, que a matéria e forma elas são ao mesmo tempo aqui, isso é uma evidência. Isso é uma evidência. E aí vejam bem, a questão é, uma evidência precisa ser provada? Essa é a pergunta. Uma evidência precisa ser provada? Não, não precisa. Por quê? Só para você entender aqui, qual a origem da palavra evidência? A palavra evidência, né, vem de vidência. E vidência vem de videre, em latim. Videre é ver. É quando você está vendo a coisa diretamente. Então, por exemplo, evidência não se prova. Por exemplo, está aqui o livro, certo? O livro está aqui. Eu preciso provar a existência dele? Não, porque é uma evidência. Agora, se eu tivesse que provar a evidência, raciocina, eu teria que provar a prova da evidência. E aí eu teria que provar a prova da evidência. E aí eu teria que provar a prova da prova. Sempre que você pede prova de algo que é evidente, você vai cair numa redução ao infinito, numa redução ao absurdo. Deixa eu explicar melhor o que significa isso. Então vamos lá. Eu posso pedir a prova de que isso aqui existe? Não posso. Não posso. Não posso porque, repito, porque isso é uma evidência. Por que eu não posso pedir a prova de uma evidência? Repito, porque se eu tivesse que pedir a prova disso, eu teria que pedir a prova dessa outra coisa aqui, que é a prova. E aí eu pediria a prova dessa outra coisa, que é a prova da prova. E assim sucessivamente, vocês entenderam. Só que é o seguinte, e aí eu cairia numa cadeia infinita que falaria que me levaria à seguinte conclusão, olha, então, se isso é infinito, não haveria um início para o conhecimento. Se não há um início para o conhecimento, é porque o conhecimento jamais poderia se iniciar. Se o conhecimento jamais pode se iniciar, o conhecimento seria impossível. Se o conhecimento seria impossível, eu não poderia conhecer esse livro. Como eu conheço, então tem que ter um início. O início está lá? Não, o início está aqui. Ao olhar para esse livro, ou seja, a prova da evidência não se pede. Eu posso pedir prova de algum conhecimento que me demanda prova. Vou dar um exemplo para vocês. Eu até costumo usar esse exemplo com os alunos. Por exemplo, quando nós olhamos para a Lua, e hoje cedo, aqui, por exemplo, eu saindo com meus filhos aqui agora à noite, o Isaac, que vai fazer 3 anos segunda-feira, né? Hoje é sexta, hoje é agora já é sábado, né? dia 19, ele faz 3 anos segunda-feira, o Isaac. E aí pensa bem, ele olhando para o céu e fala, a Lua, papai, a Lua, ela tá, como é que tá de cabeça para baixo? É porque a Lua, ela tava assim, né? Assim, né? Nesse sentido assim, ela tava assim no céu agora há pouco. Aí ele virou e falou, você tá de cabeça para baixo. Eu falei, tá, né, filho? Mas eu falo para vocês, imagina um eclipse do Sol, aliás, um eclipse da Lua. O que é evidente para nós que estamos aqui na Terra? Olha só, nós sabemos, em termos astronômicos, que está acontecendo isso aqui. Você tem Sol, Terra e Lua. Sol, Terra e Lua. O Sol está iluminando, a Terra se coloca na frente da Lua, provocando uma sombra na Lua. Isso é uma das teorias astronômicas do porquê a Lua está sumindo. Mas vamos lá. O que é evidência para a gente? Evidência para nós que estamos aqui na Terra, evidência é você olhar para a Lua. Vamos lá. O que você está vendo? Você está vendo esse fenômeno? Sol, Terra e Lua? É isso que você está vendo? Não. Evidência para nós é de que a Lua ela está o quê? Ela está sumindo. Isso que é evidente. Ou seja, é isso que você está vendo. Evidente significa isso. É aquilo que você está vendo diretamente. Por exemplo, vocês que estão acompanhando essa live aí, é evidente que vocês estão na frente de um celular. Aqueles que vão ver no computador daqui a um tempo, é evidente que estão com o computador na frente. Ou no YouTube, depois que eu coloco isso aqui no YouTube, podem ver numa tela maior, numa televisão, por exemplo. É evidente isso daí. Tá? Então, é evidente que eu estou vendo a Lua. Agora, eu posso criar um raciocínio a partir de outras observações e chegar à conclusão de que está acontecendo esse fenômeno. Sol, Terra e Lua. Mas isso não é evidente para mim, que estou aqui no primeiro momento olhando. Agora, para um sujeito que está lá na Lua, vamos supor, né? Para um sujeito que está lá na Lua, ele olhando, por exemplo, no momento do eclipse da Lua para quem está na Terra, ou seja, aqui na Terra nós estamos só vendo o disco lunar desaparecendo, certo? Mas para um sujeito que está lá na Lua,
virado para a Terra, ele está vendo o quê? Ele está vendo o Sol se colocando na frente da Terra. Ele está vendo isso. Então, para ele sim é uma evidência de que está acontecendo isso. Sol, Terra e Lua. Ele está aqui olhando aqui, a Terra está aqui no meio, ele está aqui olhando, opa, a Terra se colocou no meio do caminho. Para ele é evidência, mas para nós não. Então, nós da Terra precisamos provar que o fenômeno é esse. Sol, Terra e Lua. Por quê? Porque a evidência mesmo para a gente é só o disco lunar desaparecendo. Ok? Então vamos lá. Que isso daqui, repetindo, por que eu comecei essa discussão? Para falar o seguinte, olha, que essa coisa daqui é matéria e forma, é uma evidência. Né? É feito de matéria, né? Papel, né? Celulose, carbono, enfim, papel. Voltando aqui, que o celular pediu, precisa atualizar os dados da operadora, não sei que troço é esse. Enfim. Então aqui, você tem aqui matéria e forma, é evidente isso. Então, matéria e forma junto. Então, não é nem matéria sozinha, não é nem um bolo de matéria só, e nem só forma pura. Então, é o que? Matéria e forma. Todo mundo já entendeu, então, o que é sínolo, ou seja, o composto, chamado composto. O sínolo é isso, é tudo que está ao nosso redor. Você pode observar, eu tenho aqui do meu lado, eu tenho uma janela aqui do meu lado. A janela é uma janela meio grande até. Para vocês terem uma ideia, né, elas são 4 partes desse tamanho, assim. Então a janela é meio grande aqui. Eu tenho ali, por exemplo, a porta aqui do banheiro do meu quarto. Tem o corredor ali, que tem um banheiro no meio do corredor. Depois tem, lá no final do corredor, a cozinha. Depois tem a sala de jantar ainda. Depois tem o meu escritório. Aí tem a sala de brinquedo das crianças. Vejam, tudo isso que eu estou apontando aqui é matéria e forma. Tem a sala de estar ali, de TV e tudo, enfim. A gente tem todas essas divisões, todas as coisas que estão aqui. Todas as coisas. Eu estou fazendo live no meu quarto hoje. E boa notícia. Finalmente o roteador foi instalado e agora eu vou poder fazer a aula, live, todas lá no escritório sem problema. É que a Mariana, eu falei com ela, acho que eu vou fazer a live lá no nosso quarto hoje. O Moisés não está dormindo ainda aqui, ele está lá com ela na sala. Eu vou fazer lá no quarto hoje, que eu não preciso desmontar o circo, que as coisas aqui já estavam aqui mais ou menos montadas, né? A luz, o computador, a mesa, tá tudo aqui montado, até eu levar lá para o escritório levar um tempo. Mas vamos lá, voltando aqui então, sem perder tempo. Então nós temos o sínolo. O sínolo é uma evidência. Agora nós precisamos falar da forma e da matéria. Bom, raciocina aqui comigo. A matéria, vamos começar pela matéria. A matéria, ela é substância? O que é substância? Lembrando que nós falamos na live anterior, na aula anterior. Substância é aquilo que faz com que algo seja o que ele é, ou seja, o que a coisa é de fato. O que a coisa é. Aí vamos lá, eu tenho aqui uma mesinha bem pequena de madeira. Eu tenho um armário embutido aqui no meu quarto que ele é de madeira também. Mas vamos pegar, vamos pegar a porta aqui do meu banheiro. A porta do banheiro aqui do meu quarto. A porta do banheiro do meu quarto é de madeira também. A porta do armário ali é de madeira, o armário é de madeira. Eu tenho cômoda aqui no meu quarto também, que é de madeira. Essa mesinha aqui é de madeira. Essa cadeira que eu estou sentado aqui não é uma cadeira gamer maravilhosa, não. É uma cadeira de madeira aqui, ó. Ela é branca, uma cadeira de madeira, estão vendo? Então, o que acontece? Todas essas coisas são de madeira. Eu pergunto a vocês, as coisas nesse mundo aqui, onde nós estamos, se não fosse a matéria, no caso aqui a madeira, elas seriam o que elas são? Elas existiriam se não fosse a matéria? Você sabe que não. Então você sabe que a matéria ela é importante para as coisas aqui nesse mundo elas serem. Então, raciocínio, o que é substância? Substância é aquilo que faz com que algo seja o que ele é. Se, presta atenção, olha esse raciocínio, que esse raciocínio é importante. Se é a matéria que faz com que as coisas sejam nesse mundo, então a matéria pode ser chamada de substância. Ela pode ser chamada de substância. Mas eu pergunto, agora olha só a pergunta que eu vou fazer. É a matéria, no caso a madeira. Aliás, só lembrando algo que eu já falei lá atrás. A palavra matéria, lá no grego e até na língua portuguesa também, ela tem a mesma origem que a palavra madeira. Tá? Matéria em grego é a palavra hyle, né? Hyle é a palavra matéria e é a palavra madeira também.
E por que isso? Aristóteles ele pensou o seguinte, né? Olha, vamos dar um nome para essa coisa que constitui a realidade, mas que é moldável, mas vamos pegar alguma coisa que já existe aí, que também tem essa capacidade moldável. Ele olhou e falou, poxa, a madeira das árvores, a madeira, ela tem essa característica de ser moldável. Então vamos dar o nome dessa coisa de matéria, de madeira, no caso, de madeira, vamos chamar de madeira. É claro que a palavra madeira na língua portuguesa ela foi sendo modificada até chegar à palavra matéria de fato. Então matéria e madeira são a mesma coisa, assim, a mesma palavra. Né? O que a matéria é? Essa capacidade de se moldar. Tá? Mas agora voltando aqui, então nós já vimos que é graças à matéria, então a matéria é substância por quê? Então nós vamos ver agora, vamos organizar aqui na nossa cabeça. Nós vamos ver qual é a pergunta, o que é substância? Substância pode ser o símbolo, pode ser a matéria e pode ser a forma. Essas três coisas. Vamos colocar em outra ordem que eu vou falar agora nessa ordem. Matéria, forma e símbolo. Matéria, forma e símbolo. Essas três coisas. Agora vamos lá. Aliás, eu vou falar na ordem matéria, símbolo e forma. Vamos lá. A matéria é substância? Cada uma delas, pessoal, cada uma delas é substância, sob certo aspecto, mas sob outro aspecto não é. A matéria é substância? É. Como eu já falei, as coisas aqui nesse mundo elas só são por conta da matéria. Se não fosse a matéria, elas não seriam. Primeiro aspecto. Agora, por que a matéria não é substância? Raciocina comigo aqui, então. É aí que eu quero chegar. Essa mesinha aqui, ó, ela é de matéria, de madeira. A porta ali é de madeira. Aquela estante é de madeira. Essa cadeira é de madeira. Eu pergunto a você, quando você olha para isso daqui, que é a cadeira que eu estou sentado, quando você olha para aquela porta, quando você olha para aquela cômoda ali, você define o que essa coisa aqui é, o que aquela coisa é, pelo fato dela ser madeira. Você fala assim, aquilo ali, fecha a madeira aí, por favor. Sei lá, se eu estou no banheiro. Vou fechar a madeira aqui, você fala isso? Não. Eu vou sentar aqui na madeira, você não fala isso. Eu vou apoiar aqui o computador, porque tem um computador na minha frente aqui também. Não estou nem usando, eu uso só para liberar a musiquinha aqui de início da live. Mas assim, quando eu falo assim, o computador está apoiado na madeira. Ali na madeira ali tem umas gavetas que eu coloco roupa dentro da madeira, não falo. O que eu falo? Eu falo a cômoda, eu falo a porta, eu falo isso aqui no fundo é um criado mudo, né? Uma mesinha pequenininha, um criado mudo que fica aqui do meu lado da minha cama, no meu lado da cama. A Mariana tem um criado mudo igualzinho do lado dela. Mas vejam, isso aqui é criado mudo, isso aqui é cadeira. É de madeira, é de madeira. Mas você define essa coisa aqui como sendo madeira? Você não define isso aqui como sendo madeira. Você não define aquilo lá como sendo madeira. Aquilo lá é porta. Então vejam, eu pergunto a vocês, o que a coisa é de fato? Essa é a pergunta. O que a coisa é? O que as coisas são? Vamos melhor colocar a questão. O que as coisas são? Presta atenção, elas são definidas pelo fato da matéria delas? Elas não são definidas pela matéria delas. Porque quando eu falo o que essa coisa aqui é, isso que está na minha frente é definido pelo fato de ser uma mesinha, um criado mudo, vamos dar um nome mais específico. É definido pelo fato de ser um criado mudo. Aquilo dali é definido pelo fato de ser uma cômoda. Isso aqui é definido pelo fato de ser cadeira. Estão entendendo? Então não é a matéria que define, em último caso, o que a coisa é. Tá claro isso daí? Então vejam, isso daqui é extremamente importante para você entender o que é substância. Então vamos lá. A matéria é substância? É isso que nós estamos analisando. Ela é substância porque sem ela as coisas aqui não seriam. Mas ela é substância no sentido mais elevado? Não, por quê? Porque não é a matéria que diz o que as coisas são. Não é a matéria que sustenta o ser das coisas de fato, como nós vamos ver. Ou seja, o que define isso que está na minha frente não é o fato da coisa ser de matéria, mas é a forma da coisa. Estão entendendo? Então vejam, daí logo de cara você fala, opa, então é por isso que Aristóteles vai dizer que a matéria é substância por ela ser o suporte, a matéria é o suporte das coisas no mundo sensível, né? A janela aqui, ela só é, nesse caso aqui, ela só é porque ela é de vidro, né? Ela é de matéria, né? Madeira assim ao redor, mas ela é vidro, tá?
tem aqui as persianas, aqui, ó, podem ver aqui, ó, as persianas que fecham, tem um negocinho ali, não sei, aquelas cordinhas que fazem o negócio virar para lá e para cá e fechar assim também, né? Enfim, nós temos então a matéria sendo substância e não sendo. Ela é substância porque constitui as coisas aqui. Não é substância por quê? Porque não é ela que define de fato o que as coisas são. Ok? Primeira coisa. Então a matéria é isso. Já analisamos qual aspecto a matéria é a substância e qual ela não é. E o sínulo? O sínulo é a substância? Sim, porque é evidente que ele é algo. Tá aqui, ó. Isso aqui o que é isso que está na minha mão? Um livro, né? Tá lá escrito lá, ó, Catecismo Ilustrado. Um livrinho muito bacana, né? Então vejam, isso é algo. É algo. Por quê? Porque é matéria, mas ele tem uma forma. Agora, isso é evidente. Eu não preciso ficar provando que é substância. Isso é algo. Então, substância é aquilo que a coisa é. Isso é algo. Eu não preciso ficar discutindo isso, porque é evidente. Agora, a pergunta é: a forma pura, como disse Platão, é substância? Essa é a pergunta. A pergunta que eu faço é: você já viu matéria pura por aí na rua? Isso você não tem, já percebeu? Porque qualquer matéria que você... Rodolfo, estou imaginando uma matéria aqui pura que não tem forma nenhuma. Pera aí, essa matéria que você está falando aí, ela até tem uma forma. Talvez você não saiba dizer o nome dessa forma, mas ela tem uma forma. Forma ela tem. Então a matéria ela sempre está com forma. Ou seja, se ela sempre está com forma, ela é sínulo. Se é matéria e forma ao mesmo tempo, é sínulo. Não é só matéria. Agora a pergunta é: existe apenas a forma? Forma pura? Você fala, Rodolfo, eu não estou vendo forma pura. Então ela não existe. Opa! Isso não é argumento, percebe? Esse é o argumento ad ignorantiam, que nós chamamos, né? Ou seja, argumento da ignorância, que é o quê? O sujeito, preste atenção nesse argumento, é o sujeito falar assim, olha, como eu não conheço, como eu não sei se existe, logo não existe. Como eu não sou capaz de conhecer, logo não existe. É aquela historinha que eu costumo contar para os meus alunos, que é o seguinte, isso aqui é só uma ilustração rápida, tá, pessoal? Só um parênteses, para mostrar que é o argumento ad ignorantiam. Quando eu falo assim, conto a historinha que é assim. Tinham dois amigos, um era um neurocirurgião, ou seja, o sujeito que abre cabeça para poder fazer cirurgia no cérebro, e o outro amigo era um astronauta. Era um astronauta, um neurocirurgião e um astronauta. De repente eu vou repetir essa historinha mais à frente, que eu gosto muito dela. Neurocirurgião e astronauta. O neurocirurgião é um cara muito temente a Deus, amava a Deus, acreditava em Deus, vivia sua vida em função de Deus. E o astronauta era um sujeito extremamente cético e ateu, não acreditava em Deus de maneira nenhuma. E aí, o sujeito que é ateu chega que é astronauta, né? Foi pro espaço, lá pro céu. Chegou querendo curtir uma lá com um amigo dele que era temente a Deus, né, e tal. Chega pro cara e fala assim, olha só que engraçado. O cara que é astronauta fala, olha só que engraçado, já fui lá no céu e nunca vi Deus lá, logo Deus não existe. Riu do outro. O outro virou e falou assim, olha que engraçado, né? Eu sempre operei cabeça, nunca vi pensamento ali dentro. Mas pensamento existe. Essa história é muito engraçada, né? Pra gente dizer o seguinte, olha, pelo fato de eu não conhecer algo, não significa que aquela coisa não exista. Então vejam, a questão voltando para a questão da forma. Já vimos a matéria é substância? Sim e não. Vimos por que é e por que não é. O símbolo é uma evidência que é substância. Agora, e a forma? A forma pura é substância? Prestem atenção agora aí, que isso aqui vai começar a ficar quente agora. O assunto vai começar a ficar bom. Bom, pessoal, primeiro de tudo, eu tenho dentro da minha cabeça, o que eu tenho, por exemplo, vamos supor, eu tenho um livro aqui que eu acabei de mostrar para vocês, esse Catecismo Ilustrado aqui, que inclusive é uma edição de jesuítas, né? Bom, então veja, eu tenho esse Catecismo Ilustrado, tá aqui, olha só, tá aqui, tô vendo. Agora, vamos supor que eu tenha guardado, não estou vendo mais. Eu continuo dentro da minha cabeça com, vamos dizer assim, com o conceito do que é aquele livro. Assim como, por exemplo, eu não estou vendo nenhum automóvel agora na minha frente, porque eu estou aqui no meu quarto,
não estou vendo nenhum automóvel, mas eu tenho o conceito de automóvel no meu intelecto. Eu tenho o conceito de automóvel na minha inteligência. Ele está aqui, está presente. Estão entendendo? Então, veja, mas eu pergunto, eu já nasci com esse conceito de automóvel dentro da minha cabeça, dentro da minha inteligência? Nós sabemos que não. Lembra lá de uma das aulas lá que eu falei lá para trás? Falei da noção de potência e ato. Eu tinha o conhecimento em potência. Ou seja, eu tinha capacidade para aprender. Igual um dia eu era pai em potência. Eu tinha capacidade de me tornar pai. Hoje eu sou pai em ato. Ato é quando a coisa já está concretizada ali. Eu era pai em potência, hoje sou pai em ato. Ou seja, mudou isso em mim. Eu tinha o conhecimento do que era automóvel na minha cabeça em potência. O conhecimento estava lá em potência. Mas ele passou para o ato. Ou seja, eu tinha capacidade de conhecer e agora eu conheci. Estou falando isso por quê? Porque eu tenho o conceito do que é automóvel na minha cabeça. Mas veja, esse conceito do que é automóvel ele é materializado? Ele não é materializado, não é matéria. Raciocina comigo aqui para você entender o que eu quero dizer. Pensa, por exemplo, esse exemplo não é meu não, esse exemplo eu dado pelo Rafael de Paula, é um físico, né? Professor lá na PUC Rio, é um gênio esse cara, gênio da física e da filosofia, na verdade. Até vou ver se eu chamo ele um dia para vir aqui fazer uma live com a gente, se ele estiver disponível. Eu já levei, já fui dar palestra lá no colégio que eu dou aula lá no Rio. Tem até vídeo no YouTube, é só procurar Rafael de Paula, Colégio Santo Inácio, no Rio de Janeiro. Ele deu uma palestra lá muito bacana sobre esse assunto, inclusive, que nós estamos lidando aqui, só que mais voltado para a área da física e da biologia, o que é muito interessante, tá, pessoal? Tá lá no canal dele o vídeo. A gente gravou lá no colégio, depois eu disponibilizei para ele. Ele colocou no canal dele no YouTube. Podem procurar lá. Digitem assim, Rafael de Paula, Paola, né? Rafael com PH, de Paola, Física no Colégio Santo Inácio, Física e Filosofia no Colégio Santo Inácio do Rio de Janeiro. Tá muito legal a palestra. Bom, voltando aqui ao assunto então... Esse exemplo que eu vi foi o Rafael de Paula dando. Ele não deu nessa palestra não, ele deu nas redes sociais. Ele falou assim, olha, pensa, por exemplo, numa garrafa de Coca-Cola. Beleza. Agora pensa de novo numa garrafa de Coca-Cola. Você concorda que o ato neurológico, foram dois atos neurológicos distintos, mas aquilo segundo o qual foi o mesmo? Então vejam, a forma pura... ela não pode ser meramente um ato neurológico. Porque se fosse apenas um ato neurológico, você teria pensado duas coisas distintas e não a mesma coisa. Acabou o problema. Ele até fala assim, se você demorou a entender isso, demorou 2 segundos para entender isso, é porque você não entendeu nada da estrutura da realidade como um todo. Ele tem razão. Mas vejam, o conceito do que é, vamos dizer, garrafa de Coca-Cola, o conceito do que é garrafa de refrigerante, eu tenho esse conceito não é material. Eu tenho esse conceito no meu intelecto. E veja, como é que esse conceito veio parar no meu intelecto? Ele veio parar sozinho? Não, ele veio parar porque eu vi uma garrafa de Coca-Cola, eu vi uma garrafa de refrigerante. Ou alguém me descreveu o que é uma garrafa de refrigerante. Estão entendendo? Então, olha só como é que o assunto aqui é muito interessante. Eu tenho o conceito do que é garrafa de refrigerante no meu intelecto, mas esse conceito não é material. Não é material. Então, raciocina. Vou dar um exemplo aqui com um livro que está na minha frente, que eu não tenho uma garrafa de Coca-Cola aqui na minha frente. Inclusive, estou com sede. De repente, acabando a live, eu vou beber uma latinha de Coca-Cola. Mas vejam. Eu tenho um livro aqui. O conceito do que é livro veio parar na minha cabeça, no meu intelecto, na minha inteligência. Estou falando na minha cabeça, é que veio parar na minha inteligência, tá bom? Veio parar na minha inteligência. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá. O conceito veio parar na minha inteligência. Agora eu pergunto, fui eu que criei esse conceito sozinho aqui assim, do nada, sem ter contato com nada da realidade? Claro que não. Claro que não. Claro que depois nós vamos ver que eu trabalhei para isso, mas eu só pude conhecer porque existe o que é livro. Ou seja, eu só tenho o conceito do que é livro porque eu vi um livro. Ou seja, aqui está uma forma em ato. E vou dizer mais. É aquele princípio, ninguém pode dar aquilo que não tem. Querem um exemplo? Essa parede aqui atrás, ela só está pintada de amarelo
porque ela do nada amarelei, foi isso que aconteceu? Não foi. Ela só passou da capacidade de ser amarelo para ser amarelo de fato. Por quê? Porque tinha uma tinta que já tinha um amarelo em ato ali antes dela. Então foi a tinta amarela que transmitiu aquilo para a parede. Ou seja, a tinta amarela só pôde transmitir o amarelo para a parede porque ela já tinha o amarelo em ato nela. Entenderam? O amarelo já estava em ato aqui na tinta. Ou seja, ela transmitiu aquilo que ela tinha. Ou seja, ninguém pode dar aquilo que não tem. Então vejam, esse é o princípio. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Se eu tenho o conceito do que é livro, que seria o conceito no fundo, pessoal, ele é uma expressão já interna da essência da coisa. E lembrando que essência, olha só, vamos lá, vamos bem devagar aqui agora. Isso aqui é muito importante. O conceito ele é a expressão de uma essência. A definição é a expressão, vamos dizer assim, na forma de juízo expresso, propositiva, né, de um conceito. Por exemplo, homem é um conceito. A definição de homem é animal racional, ou seja, isso é a expressão do conceito. Agora, homem sendo um conceito, é a expressão também de uma essência que eu conheço. Ou seja, eu tenho a essência do que é um homem. E essência, lembrando, agora eu estou falando da língua portuguesa. A palavra essência, ela vem do latim esse. Essência, né? Esse, em latim, é o verbo ser e estar. Essência é o verbo ser e estar. Então, raciocina. A essência é o que a coisa é. E o que a coisa é substância, como nós vimos. Agora eu pergunto a vocês, essa essência que está dentro da sua cabeça, ela é material? Ela é símbolo? Você tem livro lá, ó, dentro da tua cabeça? É isso que está lá dentro da tua cabeça, o livro? Não é. Não é livro, matéria e forma que está dentro da tua cabeça. Porque o livro, matéria e forma está aqui, ó, na minha mão. Então o que está na tua cabeça é apenas a forma do livro. A essência do que é livro. Tanto é que se eu não estou olhando mais livro nenhum aqui, eu sei o que ele é. Ou seja, eu tenho dentro do meu intelecto a essência do que é livro. A essência, vamos dizer assim, a essência pura. A forma pura. Agora, ninguém dá aquilo que não tem. Então, se eu fui capaz de captar a essência do livro, é porque essa essência do que é livro, antes dela estar no meu intelecto, olha só o que eu vou falar. Antes dessa essência estar no meu intelecto, ela tinha que estar aqui. Essa forma pura. Ela tinha que estar aqui. De algum modo ela tinha que estar aqui. Repito, antes da essência do livro estar no meu intelecto, é aquele princípio, ninguém dá aquilo que não tem. Então essa essência pura, essa forma pura, tem que estar aqui também. E vejam, eu não estou vendo forma pura aqui nesse momento com o meu olho físico. Mas a minha inteligência, olha só o que eu estou falando, a minha inteligência é capaz de concluir que aqui dentro tem uma forma pura. Tá claro isso, gente? Isso é muito importante para entender a noção de substância. Então vejam, vamos lá, olha para mim. Olha para mim. Quando você olha para mim, o que você está vendo? Você está vendo a essência pura nesse momento com o seu olho? Não. Você está vendo matéria e forma. Matéria e forma é o quê? Símbolo. Então o que você está vendo quando você olha o Rodolfo é símbolo, é matéria e forma. Porém, presta atenção no que eu vou dizer. Porém, dentro disso que é o Rodolfo, o que vocês estão vendo? Vocês não estão vendo nada com esse olho. Mas a nossa inteligência é capaz de deduzir o seguinte, olha, dentro daquilo que é o Rodolfo ali, vamos dizer, o que eu estou vendo é assim, dentro daquilo que é o Rodolfo, tem que ter algo ali por baixo, está por baixo, substat. Estão percebendo o que é a noção de substância agora? Substat, está por baixo, essa coisa que está por baixo, que é o que faz com que o Rodolfo seja o que ele é de fato. Olha o que eu falei, isso aqui é sensacional, isso aqui é maravilhoso. Então olha só, quando você olha para esse Rodolfo aqui, para essa parte toda aqui, isso aqui é símbolo, é matéria e forma, ou seja, aqui ó, matéria, mas tem uma forma. É símbolo, matéria e forma. Agora,
Por que se eu desligar a live aqui, você é capaz de lembrar, opa, o Rodolfo? Porque você captou a essência do que é Rodolfo. E essa essência é pura forma. Agora o que eu vou falar, essa essência, como ela está no seu intelecto agora, ou seja, ela está na sua inteligência, essa forma está na sua inteligência, lembrando que a palavra forma em grego é eidos, né? Que dá origem à palavra ideia, que é essência, forma é essência nesse caso aqui. Então vejam, essa forma que está dentro do seu intelecto agora, vai acabar lá e você vai lembrar ainda quem é o Rodolfo, tá? Você tem a essência do que é Rodolfo aí, mas veja, ninguém dá aquilo que não tem. Se ninguém dá aquilo que não tem, é porque essa forma está aqui antes. Essa forma pura está aqui antes. Então a forma pura, ela existe. Está aqui, ó. Ela está aqui debaixo dessa matéria que vocês estão vendo. Não é que está dentro aqui do corpo, aqui do coração, não é isso? Ela está aqui debaixo de mim, mas você não está vendo e jamais vai ver com esse olho. Você não vai ver com esse olho. Que até a rádio comer, não vai ver com esse olho, né? Como o pessoal antigo falava. Você não vai ver com esse olho. Você vai ver com o olho do intelecto, vamos dizer assim. É a sua inteligência que é capaz de perceber que por baixo desse Rodolfo existe uma forma que sustenta esse Rodolfo, ou seja, substante, ou seja, está por baixo desse Rodolfo aqui, segurando o ser do Rodolfo. Ou seja, se não existisse essa forma aqui segurando o ser do Rodolfo, o que aconteceria agora nesse momento? Todo o meu ser ele desmontaria, se desfacelaria. É aquilo que eu falo para os alunos normalmente. Eu falei na live de quarta com a Larissa, inclusive. Eu falo assim, olha, qual é a diferença, por exemplo, entre grafite e diamante? Grafite é feito de carbono. Diamante também é feito de carbono. Estão acompanhando? Grafite é carbono. A matéria do grafite é carbono. A matéria do diamante é carbono. Mas por que grafite não vale nada? Tem até na lapiseira, sei lá, que o Benedictus, meu filho mais velho, usa. Por que aquilo ali tem pouco valor e o diamante tem muito valor? Né? A questão às vezes, aí não é nem de valor agora que eu vou perguntar, presta atenção. Por que uma coisa eu chamo de grafite e a outra eu chamo de diamante, se a matéria é igual? A matéria é a mesma. Mas vejam, existe algo interno no grafite e algo interno no diamante que faz com que você chame um de grafite e outro de diamante. É a mesma coisa que existe algo interno a mim aqui que faz com que você fale que eu sou um ser humano. Isso é substância. Então vejam, a substância para Aristóteles, ela pode ser matéria impropriamente. O que é impropriamente? Isso é um outro termo que eu gosto de explicar bastante. Próprio e impróprio. O que é próprio? Próprio é uma característica específica de uma coisa. Por exemplo, na nossa linguagem, né? Próprio sou eu ter pernas. Eu tenho perna propriamente. Agora, quando eu falo, por exemplo, a perna da cadeira, eu estou sentado numa cadeira, a perna da cadeira. A cadeira tem perna de fato? Você sabe que não. Quem tem perna somos nós, seres humanos. A menos que você seja um saci, você só vai ter uma, né? Enfim. Mas vai ter uma, né? Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum, né? O pessoal brinca, né? Passa uma rasteira no saci, ele não se segura. Mas veja, uma perna, no fundo, quem tem sou eu. Ou seja, o ser humano tem perna de modo próprio, ou seja, por excelência, quem tem perna somos nós. A cadeira, ela tem perna impropriamente. Imprópria significa o seguinte, é como se fosse um prêmio de consolação, né? No caso da linguagem lá, em termos de figura de linguagem, né? A figura de linguagem aqui é uma personificação. Porque quem tem perna é ser humano, é uma pessoa. Você falar a perna da cadeira, você está atribuindo uma qualidade que é de uma pessoa, uma característica de uma pessoa, a um objeto, um lugar, uma coisa. Tá? O pé da montanha, por exemplo, quando você fala montanha, não tem pé. Né? Não é isso? Quem tem pé somos nós. Tá claro? Então, próprio é algo específico. Impróprio é quando você usa uma figura de linguagem para descrever algo, por exemplo. Né? Nesse caso aqui que eu falei, é uma figura de linguagem chamada personificação. Tá bom, pessoal? Só a título de curiosidade. Agora, por que eu estou falando do próprio e impróprio? Para falar o seguinte, olha, a matéria é substância? Porém, impropriamente, como nós vimos. Impropriamente por quê? É como se fosse um prêmiozinho de consolação para ela, porque ela não é substância no sentido mais elevado. Porque não é a matéria que define o que as coisas são. Percebem? Não é a matéria que define o que as coisas são. Alguém pode até falar assim, mas veja bem,
nós temos os átomos e não sei o que olhando numa escala menor, você vai dizer, mas por que você escolheu essa escala menor? Foi arbitrário, porque no fundo, as coisas elas têm uma substância interna, que não é definida pela materialidade delas, como nós vimos. Se fosse assim, um átomo de diamante era para ser igual a um átomo de grafite. Era para ser tudo igual. E as coisas não são por quê? Por conta da disposição interna delas, que faz com que elas sejam o que elas são de fato. Olha, o que faz com que algo seja aquilo que ele é. Como eu acabei de provar aqui desde o início, eu estou aqui o tempo todo provando isso. Olha, existe algo interno no ser humano, então é isso que eu estou provando aqui agora, concluindo a prova disso daqui, né? Lembrando, ninguém dá aquilo que não tem. Se eu tenho a forma, o conceito, que nós estamos chamando em última instância aqui de forma, não é bem forma como eu já falei. Se eu tenho a forma do que é livro na minha cabeça, é porque essa forma tinha que estar antes aqui. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Então a forma de algo, eu não estou vendo a forma pura das coisas. Quando eu olho para esse livro aqui, eu estou vendo matéria e forma. Matéria e forma ao mesmo tempo. Tá ok? Matéria e forma ao mesmo tempo. Agora, a minha inteligência é capaz de perceber que existe, para além dessa matéria e forma, apenas uma forma aqui dentro. Ora, o que é isso então? A substância. O que é substância então? Substância é aquilo que faz com que algo seja o que ele é. Então vejam, repetindo, se não houvesse um Rodolfo aqui dentro desse aqui que é matéria e forma, se não houvesse um Rodolfo aqui dentro segurando, o que é substat? Ou seja, um substat está por baixo, substat, né? Se não houvesse um Rodolfo aqui embaixo desse aqui segurando quem eu sou, toda essa matéria aqui ela cairia. Então, quem segura o meu ser, quem segura isso que eu sou aqui nesse momento, é uma forma pura. É uma forma pura. Por incrível que pareça. É uma forma pura que segura esse quem eu sou nesse momento. E aí você me pergunta, mas Rodolfo, qual a implicação disso daí? Qual é a consequência disso? A consequência é bem simples. Um sujeito que é racista... Aí eu pergunto a vocês aqui agora, o que é mais importante? Voltando todas as lives aí que eu acabei de falar para vocês. Vocês concordam que essa forma que faz com que algo seja o que a coisa é de fato? E essa forma não é material, não é isso daqui? Pega, por exemplo, a embriologia, o estudo dos embriões. Concorda que um embrião, olha só o que eu vou falar, o embrião de um chimpanzé é muito parecido com o embrião de um ser humano? A forma externa, o sínulo, a matéria e forma realmente são muito parecidos. Mas eu pergunto, esse que sou eu aqui, eu sou definido por isso que está aqui externamente? Não sou. Eu não sou definido por isso que eu sou externamente aqui. Claro que isso compõe o meu ser, e é muito importante como nós podemos ver mais à frente. É muito importante. Mas eu sou muito mais do que esse mero sínulo aqui, essa matéria e forma. Existe uma forma interna, né, que me constitui, que diz quem eu sou de fato. E aí você consegue concluir o seguinte, olha, um sujeito que é racista, ele está olhando para o sínulo. E aí raciocina, o fato de uma pessoa ter menos ou mais melanina na pele, presta atenção, melanina é esse pigmento que dá coloração à pele. Ou seja, se o sujeito tem mais melanina ou menos melanina, se ele é mais preto, se ele é mais branco, se ele é mais amarelo, se ele é laranja, igual Donald Trump, sei lá. Se ele tem as variáveis cores na pele, isso não define a substância última que constitui o ser dele. Então vejam, um sujeito que é racista é um idiota completo. Por que é um idiota completo? Porque ele está olhando não para aquilo que constitui, vamos dizer, a substância última da pessoa. E veja, como nós vimos, se não fosse essa substância última que está dentro do ser humano, se não fosse isso, o que aconteceria? O ser humano desmontaria. Então é isso que é o mais importante, é isso que constitui o ser humano. É essa substância última que está interna dentro dele. Essa forma que nós falamos que é a alma humana. Olha que interessante, a alma intelectiva humana. Depois nós vamos ver mais à frente. A alma humana que é o que constitui o ser humano. Olha que legal.
Então todos nós somos seres humanos porque nós temos uma alma humana. Não é porque nós somos esse externamente também, depois nós vamos ver de modo mais efetivo, mas o que constitui ultimamente é essa substância última, essa forma última humana. Então vejam, se você tem um embrião, vamos falar do racista antes aqui, um embrião, ou então vamos falar que o sujeito tem uma pele mais escura, a pele mais clara, gente, é tudo ser humano, substancialmente é tudo ser humano. Se ele tem a pele mais escura ou menos escura, isso não torna ele mais humano ou menos humano, porque a substância dele é ser humano. Então vejam que o racismo é uma coisa de idiotas. Agora o que eu vou falar que é o polêmico. O aborto também é coisa de idiota. Por que é coisa de idiota? Se o que define o ser humano não é esse aspecto exterior, mas sim um aspecto interior, quando você olha, por exemplo, para um zigoto recém-formado, o que é o zigoto? Uniu o espermatozoide ao óvulo, pá, acabou de unir ali, tá todo perfeitinho, nem começou a meiose ali de multiplicação das células, nem começou. Você tem uma célula ali agora, né, uma célula diploide, ou seja, você tem a parte parte da carga genética do pai, parte da carga genética da mãe, já unido, ou seja, já não é mais nem o pai nem a mãe, como nós vamos ver também mais à frente. Está unido ali, certo? Um zigoto agora unicelular de um ser humano. E aí você tem do outro lado aqui o zigoto de um chimpanzé. O chimpanzé macho uniu lá com a chimpanzoa lá, né? Tô brincando, a chimpanzé fêmea, e eles se uniram, você tem as duas coisas ali. Ser humano e chimpanzé. Zigoto de ser humano e zigoto de chimpanzé. Eu pergunto a vocês, em termos de sínolo, que é matéria e forma, são ou não são parecidos? São muito parecidos. Zigoto de ser humano e zigoto de chimpanzé. São muito parecidos. Mas eu pergunto, o que define o que é um ser humano e o que é um zigoto? É o sínolo? Concorda que não? Nós acabamos de mostrar que não. Então o que define o que uma coisa é, não é essa forma externa, essa substância externa, que é o sínolo, matéria e forma. O que define o que uma coisa é, em ultimíssima instância, como nós vimos, é a forma pura, interna, que eu estou chamando de forma pura, que é aristotélica. Por isso que você não pode abortar. Desculpa pegar bem pesado aqui no que eu tenho para falar, mas é isso, não tem como falar de outro modo. O aborto é um absurdo. Porque a substância mais interna de algo, que é o que define o que a coisa é. E o zigoto recém-formado de um ser humano já é ser humano em ato. Porque a forma já é ato da coisa. A matéria não, a matéria é sempre potência, porque a matéria sempre pode ser transformada em outra coisa, em outra, assim sucessivamente. Pode observar, tudo que é material não pode ser transformado em outra coisa, depois em outra, depois em outra, depois em outra. É sempre assim. Agora, a forma pura não. Pega, por exemplo, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, a forma do que é elefante. Será que essa mudou no decorrer do tempo? Não, não mudou não. Forma de elefante é ato. Não mudou. Então já saiba logo de uma vez isso aqui. A forma é sempre ato. A matéria é sempre potência. E o sínolo? O sínolo, enquanto tal, ele é ato, ele já é ato alguma coisa, mas ele é potência para uma outra coisa qualquer. Vejam, por exemplo, esse livro que eu estou colocando aqui para vocês verem. Esse livro, ele é sínolo, ele é matéria e forma. Ele é matéria e forma, tá aqui, ó. É matéria e tem uma forma. Eles são essas duas coisas. Agora o que eu vou falar para vocês. Ele é em ato, já é livro. Mas pelo fato de ser matéria, ele é potência para outra coisa. Se eu tacar fogo nisso aqui, isso aqui vira cinza. Então ele tem potência para ser cinza. Estão entendendo isso daqui? Ora, então vejam, o sínolo ele em ato já é algo, porque ele tem a forma. Ele tem a forma, o princípio da forma. Mas ele é potência porque ele também tem o princípio da matéria. O sínolo, então, ele é sempre ato e potência ao mesmo tempo. Só que você está olhando para aspectos distintos. E a matéria? A matéria é sempre o quê? Sempre potência. E a forma? A forma é sempre ato. E aí, como eu falei, por que o aborto é um absurdo? Por que eu estou falando que o aborto é um absurdo?
Porque aquilo que você está olhando ali, por exemplo, um zigoto de um ser humano, a partir do momento que já se formou um embrião, é ser humano. Ponto, não se discute. E já é ser humano em ato. Apesar de ter determinado... Enquanto humano, já é ser humano em ato. Mas, apesar de ser humano em ato, existem potências a serem atualizadas. Por exemplo, a potência da inteligência, a potência de desenvolver, por exemplo, um braço, uma perna, um coração, um cérebro. Mas já é ser humano em ato. Por exemplo, se eu não tivesse toda essa estrutura que eu tenho aqui hoje, eu continuaria sendo ser humano. Porque existe uma forma interna que me constitui enquanto ser humano. Então, vejam, não pode ser o símbolo que define o que o ser humano é. Não pode ser o símbolo, apesar do símbolo ser a manifestação externa do ser humano. Por isso que o corpo tem uma dignidade também. O corpo humano, ele tem uma dignidade. O corpo humano é importante, você não pode sair machucando o corpo humano do outro, você não pode sair decapitando, cortando parte do seu próprio corpo, porque aquilo te constitui, aquilo tem uma dignidade, né? Isso é importante a gente entender, tá bom, pessoal? Então vejam, por que o aborto é um absurdo? Eu acabei de falar, porque no momento que há fecundação, ou seja, um espermatozoide e um óvulo se encontram, no momento que isso acontece, está acontecendo uma das coisas mais belas que o universo já fez. Né? O universo, no caso, Deus já fez, né? Não é o universo. Uma das coisas que o universo mais maravilhosas que o universo já viu. Que é o quê? Um ser humano sendo gerado e criado, né? No caso, a forma ali. Tá bom? Então, isso é muito interessante a gente entender, porque muita gente defende o aborto sem saber o que está falando. Porque a pessoa pensou durante 2 minutos no assunto e não cheguei numa solução. Olha, isso aqui é um aglomerado de célula, igual aglomerado de célula num chimpanzé, então as duas têm o mesmo valor. Sabe o que é o pior? Pior tá arriscado ter muito ser humano aí, que tem cérebro de chimpanzé, só falando assim, que vai achar que o chimpanzé tem mais valor, a vida do chimpanzé tem mais valor do que a vida humana. Esse que é o pior, tá? Isso é mais grave. Então, assim, mas por quê? Porque o sujeito ele não gosta nem da própria vida. É aquela história, né, que eu vi uma vez a pessoa falar, o sujeito fala assim, não quero ter filho porque olha o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Pô, cara, se você só fala isso é porque você é muito insatisfeito com esse mundo, né? É você que é um insatisfeito. Então, por que não ter filhos para educá-los bem, para que eles possam, no fundo, melhorar isso daí, já que você considera tão ruim? Né? É isso então, pessoal. Bom, falamos aqui, já tem mais de 1 hora de live, né, de aula aí. Falamos da substância em Aristóteles. Resumindo então, o que é substância? Só para a gente chegar ao final, né? Vamos resumir esse final aqui para, de fato, fechar de modo um pouquinho mais concreto. Matéria, símbolo e forma. A matéria, ela é o quê? Ela é substância? Sim. Em que aspecto? É ela que constitui a materialidade da realidade aqui. Mas ela não é substância por quê? Porque não é ela que diz o que a coisa é de fato. O símbolo é substância de fato do ponto de vista empírico, né? Ou seja, do ponto de vista sensível nosso, porque tudo que nós vemos, tocamos, é símbolo, é matéria e forma. Tá bom? E, presta atenção agora no que eu vou falar, a substância em sentido mais elevado e teórico mais elevado, totalmente apropriado, totalmente próprio, por excelência mesmo, para valer, é a forma, porque é a forma que está interna nas coisas, dando sustentação ao que as coisas de fato são. Ok? Então essas 3 coisas são substância, mas substância mesmo, em sentido mais elevado de todas, é a forma. Só que vejam, só para concluir, para deixar bem claro aqui, senão as pessoas vão fazer confusão. Não é a forma platônica, que seria uma forma no mundo das ideias, não. É forma na matéria. Como é que eu vou explicar isso para não confundir, para não achar que é forma que é o símbolo? Mas é você olhar para essas coisas aqui e saber que dentro disso existe uma forma, vamos dizer assim, a forma está aqui dentro, não
no mundo das ideias platônico, como diria Platão. Então, por exemplo, por que eu olho para isso aqui e falo que isso aqui é um criado mudo que está segurando aqui o computador? Por que eu digo que isso daqui é um criado mudo? Por que eu digo que aquilo ali é uma porta? Por que eu digo que isso aqui é uma cadeira? Isso aqui é de madeira, aquilo é de madeira, isso aqui é de madeira. Veja, o que essas coisas são, não é madeira. Aquilo ali é madeira, madeira, madeira. É feito de madeira, né? É feito de madeira para estar aqui nesse mundo. Mas o que a coisa é? O que isso aqui é? Criado mudo. O que isso daqui é? Cadeira. O que aquilo dali é? Porta. Aquilo dali é porta. Tá bom? Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês aqui. Repetindo, as coisas são definidas pela sua forma, a essência das coisas, não a materialidade delas. Tá bom? Aí você vê então que o aborto de fato é um absurdo, total. A pessoa que defende o aborto não está sabendo o que está fazendo. Ou, vamos dizer assim, do ponto de vista político, ideológico, mesmo assim, tem gente que sabe muito bem o que está fazendo. Muito bem. Inclusive, tem gente aí de alto nível já explicando isso aí há muito tempo, né? Sei lá, Margaret Sanger, né? Aquela americana, que o ideal dela, originalmente, de liberar o aborto nos Estados Unidos era para exterminar negro, era para exterminar preto nos Estados Unidos. O aborto foi a lei de aborto Roe versus Wade nos Estados Unidos, fizeram uma pressão danada para esse caso ser, vamos dizer assim, acontecer e liberar o aborto para poder exterminar, porque a ideia originalmente era eliminar preto. E se você for observar, os que mais sofrem de aborto nos Estados Unidos, nos lugares onde o aborto é liberado, são os negros. São os negros. O aborto é para matar preto. E as pessoas vêm com desculpa, meu corpo, minhas regras, o corpo da mulher. Pô, você não cortaria um braço, né? Se é teu corpo, você não cortaria um braço. Você vai cortar o... Se é teu corpo, você vai sair cortando o teu corpo? Você não vai fazer isso. E mais, tem gente que fala o seguinte, aborto é uma interrupção voluntária da vida. Pô, se interrompe é porque você pode voltar, na verdade. Por exemplo, a energia elétrica. Interrompeu a energia elétrica. Opa, interrompeu. Interrompeu por quê? Porque eu posso voltar com ela logo mais. Interrupção é isso, é algo que você para, mas você pode voltar. Agora, uma vez feito o aborto, você não pode voltar. Então, não é interrupção. Não é interrupção. Mas a mulher não tem condições materiais de cuidar daquela criança. Porra, cara, vai vir com esse assunto, esse papo pra cima de mim? Tu acha que as pessoas não têm condições materiais? Hoje, principalmente? Quem não tinha condições materiais era meu avô, meu bisavô, meu avô que teve 20 filhos. E, no entanto, educou todos eles, sabe? Então não adianta vir com essa frescura de que, porque o aborto vai melhorar as condições econômicas. Não vai melhorar porra nenhuma. Não vai melhorar mesmo. Entendeu? Isso é tudo mentira, porque nego quer ver criança morta mesmo. Quer oferecer criança pra Satanás, sei lá, essas porras aí. Tá entendendo? Agora estamos chegando na hora mais revoltada da live. 1h04 da manhã eu tô meio estressado mesmo, né? Mas é isso mesmo. No final das contas, as pessoas querem aborto pra ver sangue. O problema é o seguinte, existem pessoas, até concordo, existem pessoas que vão defender o aborto porque às vezes ela não tem essa noção plena e elas estão no embalo ideológico no embalo ideológico no qual ela cresceu, se desenvolveu, cresceu acreditando que aquilo seria uma melhor solução. Eu até entendo que existe esse tipo de pessoa. Agora, existem certas pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo, tá? E é questão de aborto mesmo. Quem disse que você não pode colocar criança para adoção depois? Tem tanta gente na fila da adoção aí, quem disse que você não pode colocar a criança para adoção? Estão entendendo? Então, assim, mas a mãe não vai ter condições de criar. Bom, mas tem tanta gente querendo criança aí. Um dia eu estava vendo, a Mariana estava me comentando aqui que ela acompanha alguns canais no YouTube, é muito, muito interessante. Aí ela disse que tem uma mulher que ela vai adotando criança, assim, ela tem filhos biológicos, né? Mas ela vai adotando crianças também, lá nos Estados Unidos. Ela falou assim, bom, eu quando vou adotar uma criança, eu penso o seguinte, eu tenho um filho meu que tá aí no mundo, tá por aí, e eu tenho que ir lá resgatá-lo. Tá entendendo? Esse é o sentimento de quem vai para adoção. O filho tá por aí, eu tenho que ir lá pegá-lo, custe o que custar. Por exemplo, se meu filho, sei lá, o Benedictus, o Isaac e o Moisés se perdessem, cara, eu ia à loucura, ia até o fim do mundo para pegá-los, para resgatá-los. E é assim o sentimento de quem vai para adoção. Se você não está indo para adoção com esse espírito, meu caro,
Não é um filho que você está indo atrás. Você está indo atrás é de uma sensaçãozinha gostosinha. Ai, olha que gostosão que eu sou. Então é você, é para você que eu estou adotando uma criança, salvando o mundo. Então você não está olhando para a criança, está olhando é para você, para essa sensação do gostosinho. E quem é pai e mãe aqui sabe que não é a sensação do gostosinho que nos realiza enquanto pai e mãe. É a sensação de dever cumprido. Tá entendendo? É isso. Não tem mais o que falar, não. Minha live acabou, chegou ao final. E é isso então, pessoal. Bom, chegamos ao final da nossa live aí. Ela durou um pouco mais de 1 hora. Eu sabia que ela já ia ser um pouco mais estendida, né? Isso eu já sabia. Fica aí então meu agradecimento para todos aqueles que me acompanharam até o final. Diegão, manda um beijo para todo mundo aí. Tô com saudades de vocês. Acho que em julho eu vou aí, tá bom? Vou aí, nem que eu chegue de manhã cedo e volte no mesmo dia, mas eu vou visitar vocês aí, tá bom? Beijo no coração de vocês todos aí, tô com saudade. Obrigado todos mesmo que ficaram aí até o final e todos aqueles que vão escutar depois. Visitem lá o nosso site então, www.academiaareté.com.br, onde eu estou lançando e os cursos vão começar semana que vem, né? Nosso clube de debate oratório começa já semana que vem, efetivamente, tá? São 3 turmas iniciais aí. E aí, na medida que as turmas forem abrindo, eu vou avisando a vocês aí, tá bom, pessoal? Em breve também, depois quando a coisa começar a andar direto, espero lançar outros cursos aí, cursos de gramática, para quem quer aprender gramática de verdade, porque às vezes o cara fala assim, pô, gostaria muito de aprender, mas ele não sabe por onde. Então nós vamos ter curso de gramática, de literatura, vamos ter cursos de geometria, de aritmética. Isso vai ser muito legal. Pessoas que, eu quero aprender matemática assim, mas de uma maneira leve, sem aquela coisa de ter que fazer uma provinha assim necessariamente. Pode até fazer prova, se for o caso, mas eu quero aprender de verdade. Você vai ganhar um diploma do MEC, escrito assim, MEC, diploma? Não. Porque isso aí, quer saber? Esses diplominhas dessas escolas todas que estão por aí, tem escolas sérias, naturalmente, que dão um diploma, o cara fala, esse cara que aprendeu isso daqui de fato. Mas em geral, cara, vamos falar a verdade, as pessoas saem da escola sem nem saber o que é matemática direito. E aí nós vamos dar cursos bons de matemática, de português, entendeu? Para as pessoas saberem de fato essas coisas aí. Fiquem ligados então, que em breve nós vamos surgir com novas novidades. Novas novidades é redundante, mas com novidades, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Não esqueçam, depois, daqui a uns 15 minutos mais ou menos, essa live já vai estar lá no meu perfil no Instagram. Dá uma curtida lá e dá uma curtida em todas as lives que estão lá também, para ajudar no engajamento também. Divulga para as pessoas, compartilha para as pessoas terem acesso a esse material aí. Ó, esse material aqui de hoje foi muito bom, que eu falei então que o aborto é um absurdo, o racismo é um absurdo, ou seja, quem é contra o racismo, mas não é contra o aborto, alguma coisa está errada aí, porque não é contra o racismo de fato. Tá bom, pessoal? É isso então. Por hoje chega, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.